pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você estiver me assistindo. Primeiro eu quero pedir mil perdões, mil desculpas por não responder vocês prontamente e também por não conseguir postar vídeos toda semana. Mas quem anda me acompanhando sabe que eu estou aqui em Nairobi, no Quênia. E, bom, o projeto é novo, eu também estou aprendendo muita coisa, então acaba ficando muito corrido. Mas, mesmo assim, eu decidi fazer esse vídeo que é respondendo a mais uma pergunta. Então, se eu, de repente, não te responder diretamente, assista os meus vídeos, que provavelmente as respostas vão estar em um deles. Algumas pessoas me perguntaram sobre a importância do trabalho voluntário para quem deseja trabalhar na área de relações internacionais ou de desenvolvimento. Eu diria que, na realidade, o trabalho voluntário é interessante para qualquer área que você for trabalhar, e para a sua vida e para o seu crescimento como pessoa. Por quê? Primeiro, vamos fazer uma definição, tá? O que é trabalho voluntário e o que são ações de caridade. Porque eu mesma não entendia muito bem. Quando eu fiz algumas inscrições no passado, eu achava que o trabalho que eu havia realizado num orfanato contaria como trabalho voluntário. Mas depois eu descobri que não, trabalho voluntário. Então, o que é trabalho? Trabalho é você tem o quê? Uma responsabilidade, você responde a alguém, né? Você tem um certo período de horas, nem que seja 1 hora por dia, nem que seja só os finais de semana, mas existe uma certa organização das atividades que você está desenvolvendo. Atos de caridade são maravilhosos, claro, não estou desmerecendo-os, mas só toma cuidado, porque dependendo das atividades que você realizou junto a alguma instituição religiosa ou mesmo não religiosa, para ver se realmente isso se caracteriza como trabalho voluntário. Por exemplo, eu cheguei a organizar algumas festas, uma entrada para a festa era um pacote de fralda descartável ou um pacote de feijão, e depois nós íamos fazer a doação no orfanato ou passar o dia brincando com as crianças. Isso pode ser mencionado? Pode, mas não no campo de experiência de trabalho. Então, só toma cuidado com isso. E já pegando esse gancho, eu já faço um alerta para uma armadilha. Bom, essa é a minha opinião, claro que as pessoas podem discordar, mas que eu quase caí, que foi o trabalho voluntário pago. Você tem as agências de intercâmbio que oferecem um intercâmbio voluntário, que você vai trabalhar como voluntário, normalmente no continente africano, asiático, tem também na América Latina. E você paga para fazer esse trabalho, né? Você tem que pagar essa acomodação e você paga uma fee para a agência. Qual que é o perigo nisso? Eu acho que tem muitos programas interessantes, eu não quero acreditar que nenhum dos programas funciona, mas só fiquem atentos, porque isso pode ser uma forma de exploração daquela comunidade que você está indo ajudar. Porque normalmente essas agências, se eles têm esse trabalho, eles não estão muito interessados no desenvolvimento daquela comunidade, eles não estão interessados que aquela comunidade saia da pobreza, saia daquela situação, né, de necessidade de solidariedade constante, porque senão o business deles para de funcionar. Então, de novo, não acredito que todas as agências sejam assim, mas isso é uma realidade. Eu li artigos sobre isso, inclusive no The Guardian, então só prestem atenção, tá? Algumas universidades, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, também tem esse programa de verão, ou alguns programas que levam os estudantes para países no sul global, que a gente chama, né? E de repente aquilo não deixa de ser um passeio, que todo mundo tem o direito de fazer turismo, obviamente, mas não se caracteriza novamente realmente como um trabalho voluntário que você vai desenvolver alguma coisa para aquela comunidade. E uma outra crítica, né, dos artigos que eu li é que muitas vezes as pessoas são levadas para fazer trabalho voluntário
e desenvolvem trabalhos nesses países que elas nunca desenvolveram antes na vida e que elas não teriam, de repente, nem competência para desenvolver. Por exemplo, construir uma escola. Não é todo mundo que sabe trabalhar em construção, né? Não é Só colocar o tijolo ali. Não pode construir um prédio sem que você nunca fez isso na sua vida, você não estuda engenharia civil. Tomem cuidado, eu acho que tem muitas pessoas com boas intenções, mas de repente elas acabam gastando um dinheiro, porque como eu digo, a maioria desses programas você tem que pagar para participar, que se elas realmente querem fazer algum ato de caridade e solidariedade, era mais fácil fazer uma doação ou ajudar na própria comunidade onde elas estão inseridas. O primeiro trabalho voluntário, a minha primeira experiência aconteceu na Suécia mesmo. O ano passado, quando eu estava trabalhando remuneradamente para uma ONG sueca, eu entrei em contato, eu descobri através deles uma ONG indiana que trabalha com educação ambiental. E eu fiquei muito interessada porque eu já estava com a ideia de ir para a Índia, já estava com a ideia de fazer a minha pesquisa do mestrado e algo a mais, então as coisas combinaram perfeitamente, porque eu conheci essa ONG em Estocolmo, eles já tinham uma parceria com a ONG para a qual eu estava desenvolvendo um trabalho, eu me ofereci, na verdade eu preparei um documento, um documento de 5 páginas, dizendo quais eram os meus objetivos com aquela viagem, com aquele trabalho, quanto tempo eu ficaria, dizendo exatamente o budget que eu tinha para me manter, que eu me manteria todo aquele tempo, e também o que seria o outcome, o resultado daquelas 3 semanas e meia de trabalho na Índia, né? Então, assim, foi tudo muito estruturado. Eu tomei a iniciativa e eu fiz uma coisa muito legal, porque eu achei que eu ia conseguir uma bolsa da minha faculdade para fazer esse trabalho, mas infelizmente não, porque eles só disponibilizavam para cidadão sueco. Então, o que eu fiz? Eu criei uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo. Aliás, eu criei 2 online e eu consegui arrecadar mais da metade do que eu precisaria para ficar lá na Índia, às minhas custas, durante quase um mês. Então, foi muito interessante, isso é uma ideia muito legal, funciona muito, mas de novo, se você realmente tiver, eu acredito assim que quando você é sincero, quando você tem assim, quando você está dizendo a verdade, o que você quer fazer, eu acho que você passa isso para as pessoas, sabe? Porque claro que muita gente pode dizer, ninguém vai doar, as pessoas não acreditam, como que você vai provar? Mas assim, primeiro que a grande parte das doações realmente vieram de pessoas que me conhecem, mas tiveram alguns desconhecidos também, que até estiverem me assistindo, porque a pessoa não precisaria colocar o nome na hora que fazia a doação, né? Agradeço. Mas assim, eu consegui levantar esse dinheiro. As pessoas que não puderam doar com dinheiro me fizeram outras doações. Teve uma amiga que doou uma vacina, uma das vacinas que eu tinha que tomar para ir para a Índia, ela foi e me ofereceu a vacina. Inclusive, eu estou fazendo 1 ano. Uma outra amiga que trabalha no salão de beleza me ofereceu as unhas sem precisar pagar. Então as pessoas foram ajudando, sabe, assim, da maneira que podiam. E isso foi muito bonito, foi muito legal. E para algumas pessoas eu mandei cartão postal, para outras eu trouxe um presentinho. E algumas foram mencionadas na minha dissertação do mestrado. Então foi um trabalho coletivo mesmo muito legal. E enquanto eu estava lá na Índia, eu trabalhei durante a semana com eles, 3 semanas, fiquei em Mumbai, mas fui para uma cidade no interior também, Devruk, e eu fiz algumas entrevistas e também fiz apresentações nas escolas, né? Fiz apresentações sobre a minha pesquisa e eles também me pediram para que eu fizesse a apresentação sobre o Brasil e sobre a Suécia. E os outcomes, né, dessa viagem, eu escrevi um artigo na revista da minha faculdade sobre o trabalho da ONG, tirei muitas fotos, também criei uma plataforma online onde tem fotos e descrições do trabalho que eles realizam, para ajudar também na divulgação, porque eles estão precisando de doação. Inclusive, se alguém
sentir que quer fazer doação, pelo menos é uma ONG, uma organização que eu conheço e eu acredito 100%. E também a minha tese ou a minha dissertação de mestrado vai ser utilizada para um projeto onde eles vão tentar alguns grants, alguns fundos do governo sueco. Isso que a gente fala assim, porque o trabalho, né? Quando você pensa trabalho, não é uma coisa simples, é uma coisa que você vai e faz e resolve em 1 hora, 2 horas. Então, realmente exige muito esforço, né? Eu realmente coloquei muita energia, muito amor e muito tempo. E o tempo, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje, né? Mais do que dinheiro é tempo, porque até quando a gente vê os pais, quando não tem tempo para ficar com os filhos, eles vão e dão dinheiro. Então, o seu tempo é algo muito valioso. Eu acho que é isso que é o mais bonito de um trabalho, né? Um trabalho voluntário, quando você entrega alguma coisa, quando você coloca tempo, energia, dedicação, amor, e depois você tem um resultado positivo, né? Um outcome. Então, essa é a minha história do meu trabalho voluntário. Acho que é uma ação que todo mundo deveria fazer um dia. Realmente se dedicar a uma causa de coração aberto e ganhar experiência e muita... Bom, você recebe, né? Na verdade, você recebe muito mais do que um salário no final do mês. É realmente priceless. É uma recompensa que nenhum salário do mundo poderia te dar. Então, se você realmente tem essa vontade, não faça só para colocar no currículo, tá, gente? De verdade. Faça outras coisas se você tiver interesse de só melhorar o seu currículo. A pergunta era se ajuda. Eu acho que sim. Mas se você quiser fazer só para arrumar um trabalho, não. Faz um outro curso, aprende um outro idioma, investe o seu tempo em outro